Oi pessoal, aqui é o André da Wealth Neighbor, tudo bem com vocês? Chegamos agora no nosso terceiro e último vídeo da série Lidando com Risco. Se vocês lembram, no primeiro vídeo vimos algumas definições básicas sobre o risco de mercado, algumas variáveis que afetam esse risco de mercado e fizemos a nossa primeira analogia com o surf. Já no segundo vídeo, fizemos algumas outras analogias com situações do cotidiano de como identificar e lidar com o risco. E agora, finalmente, vamos ver como tudo isso se encaixa ao planejar nossos investimentos. Gostaria que vocês tomassem agora um momento para ler todo esse aviso legal e se vocês... Nesse vídeo, vamos passar por alguns conceitos do mercado financeiro. Por exemplo, não existe almoço grátis. Diversificar é o mais perto que podemos chegar de ter um almoço grátis. O que considerar antes de investir? Nesse momento eu vou introduzir para vocês a fórmula de valor futuro com juros compostos. E para encerrar o vídeo eu vou passar algumas estratégias simples de como montar o nosso portfólio de investimento. Só uma estimativa inicial que com certeza deve ser melhorada no... Então, não existe almoço grátis. Essa é uma expressão muito popular aí no mercado financeiro. E o que essa expressão quer dizer? Bom, risco e retorno andam de mãos dadas. Já vimos isso, né? Quanto maior o risco, geralmente maior o retorno do investimento. Eu gostaria também de falar um pouco sobre essa teoria do cisne negro. Eu não estou falando aqui daquela escola de balé, é um outro cisne negro proposto por Nassim Nicholas Taleb no livro The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable. A teoria do cisne negro se baseia em fatos reais da história por trás dessa teoria. Então, lá na época das grandes navegações, os europeus não conheciam o cisne negro, eles nunca tinham visto um e exatamente por esse motivo achavam que só existiam cisnes brancos, cisnes negros não existiam. Mas quando os europeus chegaram na parte oeste da Austrália, eles viram o primeiro cisne negro. E esse acontecimento mudou toda a percepção do povo europeu, que antes acreditava só existir cisnes brancos. E como essa teoria se aplica ao mercado financeiro? Então, não podemos esperar que coisas inesperadas não vão acontecer, como vemos aí de tempos em tempos, as grandes crises do mercado, por exemplo, a crise de 29 nos Estados Unidos, ou se não, a crise da Petrobras, onde as ações chegaram a valer menos de R$10. E todas essas crises impulsionadas por fatores políticos, ou guerras, ou escândalos de corrupção, muitas pessoas ainda acreditam que os eventos no mercado financeiro podem ser descritos pela distribuição normal. O que é uma distribuição normal? É aquela distribuição em forma de sino, onde a maioria dos eventos se concentram no centro da distribuição e quanto mais longe do centro, próximo às caudas da distribuição, menor vai ser a probabilidade do evento acontecer. Na verdade, os eventos no mercado financeiro seguem uma distribuição que o pessoal chama de cauda gorda. Mesmo os eventos que estão afastados do centro ainda têm uma probabilidade de acontecer, e essa probabilidade não é tão pequena assim. Um dos fatores que suportam essa teoria é que geralmente as crises econômicas ocorrem próximas umas das outras. Caso os eventos realmente seguissem a distribuição normal, era de se esperar que essas crises financeiras, onde o mercado de ações, por exemplo, perde mais de 10% em menos de uma semana, fossem espaçadas de 10 a 15 ou até de 20 em 20 anos. Mas observamos, a partir de dados do mercado, que quando uma crise acontece, uma outra sucede dentro de 5 anos. E o que podemos fazer para evitar todo esse cenário de eventos aleatórios
e fatores imprevisíveis da bolsa. Diversificação, pessoal. Como eu disse no sumário, a diversificação é o mais perto que podemos chegar do almoço grátis no mercado financeiro. O risco de mercado em geral pode ser dividido em duas grandes categorias. A primeira é o risco sistemático, o dito risco do sistema, ou seja, um risco que se aplica ao sistema em geral, a todos os ativos financeiros. E a segunda categoria, chamada de risco não sistemático, um risco pontual que se aplica a indústrias ou setores ou mesmo empresas particulares. Por exemplo, caso investimos em ações da Petrobras, que é uma empresa da indústria petroquímica, da Suzano, que é uma empresa da indústria de papel, nas lojas americanas, que é uma empresa de comércio, no Bradesco, que é uma empresa do setor financeiro, e na Positivo, uma empresa do setor de informática. Tendo investido em 5 setores diferentes, estamos contribuindo com a diversificação do portfólio e minimizando o risco não sistemático. Ou seja, caso um evento financeiro ocorra dentro do setor de petroquímicas, as nossas 4 outras empresas vão estar mais ou menos livres desse impacto. Por que mais ou menos? Porque existe o risco sistemático. Sempre que algum setor da economia é afetado, isso acaba gerando um certo medo dos investidores e todo mundo fica com o pé atrás em investir no mercado ou investir em ações. Então, isso acaba levando a uma diminuição geral dos preços das ações. Mas pode ter certeza que o setor mais afetado com uma baixa nos preços das ações vai ser esse onde o fato econômico aconteceu. Uma coisa importante, pessoal, nós, enquanto investidores, não somos recompensados ao tomar o risco não sistemático. Bom, lembra que tem o risco sistemático, que é o risco do sistema em geral, e o risco não sistemático, que é um risco de um setor específico. Então, quando escolhemos investir em ações em vez de comprar um título do Tesouro Direto, estamos tomando o risco sistemático do mercado de ações e vamos ser recompensados por isso, pois geralmente os retornos do mercado de ações são maiores em comparação aos retornos do mercado de títulos públicos. Mas, se investirmos todo o nosso dinheiro comprando ações de apenas uma empresa, não vamos ter nenhum retorno adicional por ter tomado todo o risco não sistemático, ou seja, precisamos de tomar atitudes para diversificar nosso portfólio o máximo possível, assim minimizando o risco não sistemático. Eu citei aqui que podemos investir em empresas de diferentes setores, mas não precisamos parar por aí. Podemos também comprar ações de outros países, por exemplo, as BRDs, que são ações de empresas dos Estados Unidos. Também diversificar nossos investimentos em diferentes mercados, por exemplo, investir um pouco no mercado imobiliário, através, por exemplo, dos fundos de investimento imobiliário. Se não, pensar em investir em um negócio próprio. Ou ainda, investir diretamente nos índices ou fundos de mercado, que são estratégias relativamente boas para alcançar a diversificação no portfólio, minimizando custos de translação e taxas de corretora. Quais são as variáveis mais importantes para considerar antes de começar a investir? Então, quando pensamos num plano de investimento, é importante levar em consideração a fórmula do valor futuro com os juros compostos, que é essa daqui. Essa fórmula nos diz que o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de retorno anual dividido pelo número de vezes que os juros são compostos ao longo do ano, elevado à potência de o número de vezes que os juros são compostos ao longo do ano, multiplicado pelo tempo investido em anos. Desta fórmula, podemos observar que as 3 variáveis que impactam no valor final, no valor futuro do nosso investimento, são o valor inicial, a taxa de retorno e o tempo investido. Se você me perguntasse hoje,
qual é a variável mais fácil para mexer visando maximizar o valor futuro do meu investimento? Eu diria que a variável mais fácil é o valor presente, ou seja, quanto eu consigo poupar por mês e investir para o futuro. Mas, se eu pudesse voltar no tempo, há 15 anos atrás, e me deixar alguma mensagem, eu provavelmente diria: cara, comece a investir agora, que você vai ter 15 anos de juros compostos trabalhando para você. Então, a melhor lição aqui: quanto antes começamos a investir, melhor. Quanto mais conseguimos poupar e investir, melhor também, pois, maximizando o tempo investido e a quantidade investida, podemos buscar retornos menores. Portanto, não precisamos tomar riscos tão grandes. Mas, se deixamos para a última hora, começamos a planejar nosso investimento para um horizonte pequeno, vamos ter que arriscar mais, pois a taxa de retorno pode não ser o suficiente para alcançar os objetivos. Então é importante também planejar, saber quando vamos precisar do dinheiro e quanto podemos investir por mês ou por ano. Dessa forma, podemos ver qual vai ser a taxa de retorno ideal para nós. Podemos evitar tomar riscos desnecessários e podemos balancear nosso portfólio buscando essa taxa de retorno ideal. Agora eu vou compartilhar 2 estratégias simples para montar um portfólio de investimento. A primeira é essa daqui. Dividimos o portfólio em 50-50. 50% em investimentos de renda fixa e 50% em investimentos de renda variável. Aí, analisando o cenário econômico, podemos redistribuir o portfólio indo de 25% a 75% em renda fixa ou em renda variável, dependendo do cenário. Uma segunda estratégia, pegue o número 100 ou 110 se tiver um perfil mais agressivo, ou 90 se tiver um perfil mais conservador. Subtraia de 100 a sua idade hoje. No meu caso, eu tenho 30 anos. 100 menos 30 dá 70. Eu pego o resultado, 70, em porcentagem, 70%, e aloco 70% do meu capital em renda variável. E os restantes, os 30%, vão para renda fixa. Uma segunda estratégia básica para criar um portfólio de investimento. Mas, pessoal, observe que essas são estratégias básicas e devem ser vistas apenas como um ponto inicial. A partir daí devemos refinar e pesquisar mais e ver o que é realmente mais vantajoso para a gente. Às vezes podemos até pensar em contratar um profissional para cuidar do nosso portfólio. Como estamos lidando aqui com o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho e provavelmente o que vai garantir o nosso futuro financeiro. E pessoal, com tudo que aprendemos até agora nessa série Lidando com Risco, já podemos ter uma base de como lidar com o risco no mercado financeiro e os riscos dos investimentos ao criar nosso primeiro portfólio. Então vamos lá. A primeira observação é que não precisamos ajustar o portfólio com tanta frequência. Recomenda-se aí de 5 em 5 anos, talvez, ou de 4 em 4. Mas uma coisa, sempre que reajustamos nosso portfólio, isso vai incorrer em taxas de transação ou taxas de negociação dentre os investimentos. Então, não tente ajustar o seu portfólio com muita frequência. Entretanto, sempre que o risco que está assumindo com o seu portfólio te deixar desconfortável, por exemplo, você não conseguir dormir ou ficar ansioso, ajuste, ok? Por exemplo, digamos que há 10 anos atrás tínhamos 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Mas, nesses 10 anos para cá, o mercado de ações valorizou bastante. E o nosso portfólio está em 10% em renda fixa e 90% em renda variável no valor de mercado. E isso nos deixa muito exposto a risco, pelo menos mais do que queríamos, ou se não mais do que precisamos. Então, sempre que essa situação acontecer, não hesite em reajustar o seu portfólio de modo que você possa ficar tranquilo com o risco que está tomando. De acordo com a teoria do cisne negro, é impossível prever o futuro, pois todos nós estamos sujeitos à variabilidade.
e é muito difícil saber o que ela vai nos trazer. Então, tente se preparar para o futuro da melhor forma possível. Alguns fundos de investimento, quando listam suas características, trazem a seguinte informação: rendimentos passados não são expectativas de rendimentos futuros. O que isso quer dizer? Que o desempenho que o fundo alcançou até agora pode não ser repetido nos anos seguintes. E esse tipo de afirmação, dentro do conteúdo do fundo, isenta o administrador do fundo de qualquer perdas que podem ser causadas a nós, os investidores. Mas muitas vezes, os melhores dados que temos à disposição para prever o desempenho futuro de algum investimento ou de algum fundo é a tendência do passado, a tendência dos rendimentos passados. Então devemos sempre analisar com cuidado esses números. Não existe almoço grátis. Grandes rentabilidades vêm com grandes riscos. E ainda, não acredite em tudo que ouve por aí. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Todo mundo está atrás do nosso dinheiro, então não devemos facilitar. Sempre pesquise, estude, tenha certeza que está comprando o investimento adequado para você. Seja amigo dos juros compostos. Quanto antes começarmos a investir, mais podemos contar com os juros compostos. Menos precisamos investir a cada mês e menos risco precisamos tomar. Qual seria a melhor data para começar a investir? Há 15 anos atrás. E qual é a segunda melhor data? Hoje. Quanto antes melhor, pessoal. Esse último item diz que ao avaliar o risco-recompensa, tente ter o maior número de variáveis em seu favor. E o que eu quis dizer com isso? Por exemplo, diga que eu quero comprar ações de uma empresa X. E eu vejo na TV que a empresa X tem um projeto inovador que pode ganhar uma bela fatia do mercado e trazer bastante lucro para eles. Eu deveria comprar ações da empresa X só por esse motivo? Provavelmente não, né, pessoal? Além de ver as notícias da empresa, eu quero saber os seus números, a rentabilidade, quanta dívida a empresa tem, quanto dividendo ela tem pagado para os seus acionistas, quanto o CEO está recebendo, de pelo menos 5 anos atrás ou até, idealmente, 10 anos atrás. E com isso eu vou ter a história financeira da empresa e eu vou poder criar as minhas próprias tendências e tentar prever o futuro. Como eu disse que ninguém pode prever o futuro, eu vou tentar fazer a melhor estimativa possível para decidir se eu invisto meu dinheiro nessa empresa ou não. Todos esses pontos que eu citei dizem respeito à chamada análise fundamental da empresa. E existe um outro tipo de análise que seria mais ou menos a análise gráfica, por exemplo, dos preços das ações. Nesse caso, eu acompanho a tendência passada, de 5 anos atrás também, ou se não pelo menos de 1 ano atrás. Vejo as médias móveis de 10 dias, 200 dias e assim por diante. Vejo indicadores de volatilidade, indicador estocástico, bandas de Bollinger e outros indicadores aí que os analistas de ações usam para ver se esse é o melhor momento de comprar a ação, se o preço está certo, ou se não, se eu devo esperar um pouco mais. Então, antes de decidir se eu invisto ou não na companhia X, além de saber que ela tem produtos inovadores, eu quero saber se a análise fundamental é boa e também se a análise gráfica dá o momento certo de compra de ação. Ou seja, antes de tomar minha decisão, eu tento ter o maior número de variáveis ao meu favor. E pessoal, com isso chegamos ao fim da série Lidando com Risco. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com esses vídeos. Como sempre, se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aí um comentário no vídeo ou me mande um e-mail que eu vou tentar responder assim que possível. Obrigado por terem assistido e até mais, pessoal!